Olá, nós estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto de extensão desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Sujeito Implicado, com o apoio do Departamento de História do SERES, ao qual esse grupo é vinculado, do Programa de Pós-Graduação em História do SERES e também da Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nessa temporada de 2023, nós estamos comemorando os 50 anos do curso de História, né, aqui do Centro de Ensino Superior do Seridó, e estamos, então, com entrevistas especiais para falar sobre esse assunto. Gosto de reforçar, então, que as entrevistas entram sempre nas terças-feiras no canal, né, entre os meses de agosto e dezembro, e que nós temos um grupo de discussão com pessoas inscritas, né, nesse grupo, que discute, analisa, enfim, conversa com o pessoal que produz as entrevistas sobre esse material, o que é um retorno importante, já que se trata de uma ação de extensão, né? Essas reuniões mensais do grupo também são importantes. O nosso convidado de hoje é o professor Rosenilson Santos, que é professor do curso de História, né, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, na cidade de Açu, né, no campus de Açu, egresso do curso de História do SERES, ex-professor também desse curso, e eu quero agradecer em nome do departamento, por Rosenilson, que também é professor do nosso programa de pós-graduação, aqui importante também dizer, tenha aceitado participar e trazer um pouco, né, da experiência dele sobre esse percurso com o curso de História. Bem-vindo, Rosenilson, tudo bem? Tudo bem, Evandro. Eu que agradeço, né? Eu costumo dizer que os convites eles são sempre muito especiais, mas quando vem do departamento do qual eu sou egresso, eles chegam com um gosto muito especial. Então eu cumprimento a toda a equipe, as pessoas que estão nos acompanhando através do YouTube e agradeço, claro, agradeço e digo que de fato é uma honra, não é protocolo, é sinceridade. Fico muito feliz e muito honrado com o convite. Muito obrigado. Nós também reforçamos o agradecimento e é muito bom ter você aqui, Rosenilson. Vamos começar, então, justamente desse vínculo, né, entre você e o curso, né? Eu gostaria de começar falando dessa chegada, né? Como é que você ingressa no curso, se você pudesse falar um pouco desse contexto, né, do contexto dos professores, do curso, no período em que você se formou, quais são as memórias que você associa a essa época, os colegas, os amigos que você fez, enfim, tudo isso que participa, na verdade, da nossa formação e que é importante, nem sempre a gente tem espaço para falar sobre isso, isso também também diz respeito à história das nossas próprias práticas, né, experiências. Então, e nesse mesmo sentido, ao ingressar no curso, o que se abriu para você como oportunidade? Tá bem, tá bem. É interessante as questões, né? Isso é um bloco de questão, não é uma questão. A minha conexão com a história, Evandro, com a área, com o curso de História de forma geral, se deu muito por causa de uma professora de História que eu tinha, chamada Kátia Regina, e ela havia sido professora do Departamento de História do SERES, isso lá pelos idos de 2002, 2003, nesse ínterim. E ela era minha professora na educação, no ensino médio, né? E ela falava-me bem do curso, falava-me bem de Caicó, não é? Do Seridó, e aquela época era a época do vestibular, né? Então ela dizia, faça vestibular para História, você é um aluno que tem muito perfil de historiador, e eu tinha uma relação muito boa de admiração, aquela professora que lhe cativa, né? Então, assim, eu admiro, né? Kátia é professora, é viva, e acabei fazendo, então eu segui para o Seridó nessa esteira, né? Da paixão por uma professora que me inspirou a fazer esse curso. Não tem como eu falar da minha ida para Caicó, da minha ida para esse curso, sem me lembrar da minha amiga Michele, né? Minha amiga que comigo estudava desde a quinta série do ensino fundamental, e foi com ela que eu segui para Caicó. Então, uma infância inteira, uma juventude inteira e até o mestrado nós estudamos juntos. Me lembrar do curso, do início no curso de História, me lembra dessa sequência de memória, de afetividade, e claro, passa aí, portanto, por esses nomes e por essas pessoas, né?
As primeiras impressões, então, são de uma boa recepção, do calor de Caicó, da calorosidade também, né, das pessoas. Eu lembro de precisar de informações em Caicó, na cidade, e perguntar às pessoas, e simplesmente elas não só me dizerem o sentido que eu deveria pegar, né, ir a uma farmácia, ir a um banco, elas simplesmente me acompanhem e irem a parte do caminho, ou irem o caminho todo, né, e eu ficava assim, muito sem saber o que fazer, mas por que essas pessoas estão me acompanhando, ou estão me tratando tão bem se não me conhecem, né? Então me lembro disso, né? É, o tratamento inicial no SERES foi assim também como o tratamento na cidade, né? De uma comunicação muito especial, calorosa, o corpo docente. Eu lembro que a primeira ação que nós tivemos foi num auditório antigo, que nem sei se existe mais no SERES, mas era uma sala de aula adaptada como auditório, a gente chamava o Aranhão, né? E foi uma atividade que tinha o professor Helder como anfitrião, né? Como coordenador, um dos. E me chamou muita atenção, assim, né? A época Helder era muito jovem, ainda é, e eu pensei que era algo como um monitor, né? Como um estudante que tivesse ali, e era o professor, e eu fiquei encantado com o professor Helder, com a comunicação, com o modo como ele se dirigia aos estudantes, como ele nos recepcionou. E a partir dali, o professor Helder se tornou meio que um exemplo da docência para mim, e segue sendo, não só como professor, mas como humano, como pessoa também. Então, eu me lembro desses professores, assim, do professor Helder, do professor Joel, da professora Jailma, da professora Paula Sônia. Havia um corpo docente também de professores temporários, assim, que era muito especial e muito boa, né? Eu me lembro da professora Ana Damasio. A professora Ana Damasio foi professora de disciplinas como sociologia, como antropologia, e que marcaram, na verdade, uma maneira de ver o mundo, não só uma forma de fazer a profissão, né? E, enfim, né, haviam outros professores. Na sequência chegou também o professor Murakitan, que na época que eu ingressei estava fazendo doutorado, não é? Então, o professor João Quintino, professor de América. Hoje eu sou professor de América, né? João Quintino foi o meu, o meu norte nesse aspecto. E aí é um problema de citar os nomes, que é poder esquecer algum deles, mas saibam todos, né? Alguns deles que possam assistir essa entrevista, que estão num lugar muito especial nas minhas memórias, né? Em termos em termos de oportunidades, eu diria que a primeira oportunidade do curso, Evandro, foi a turma, né? A minha turma de graduação era uma turma festiva, era uma turma dedicada, uma turma inteligente e, acima de tudo, uma turma leitora, uma turma curiosa. A minha turma de graduação, é tanto que quando eu encontro, vez ou outra, uma turma como a minha, na condição de professor, eu a abraço assim, de uma forma muito especial, porque me faz lembrar os meus colegas, né? Quando eu cheguei, por exemplo, no mestrado, eu senti um pouco de saudade, daquela curiosidade, daquelas pulgas atrás na orelha, né? Então, eu acho que a primeira oportunidade no curso, além do corpo docente, foi a turma, uma turma acolhedora, curiosa, leitora, e, claro, associando isso, o curso, a turma, os professores, a estrutura da universidade, o momento de mudança pelo qual a gente passava, eu tive outras oportunidades que me guiaram para seguir na área como professor, né? Então, eu fui bolsista do professor Murakitan. Inicialmente, eu fui bolsista voluntário, não é? O professor Murakitan fazia doutorado e ele pediu ao professor Joel, à época, que pudesse indicar uma pessoa do início do curso, sem vícios, que tivesse habilidade com paleografia, que pudesse ter, na verdade, habilidade com paleografia. E aí o professor Joel levou essa proposta para a turma, falou com alguns estudantes, nos levou para fazer uma espécie de teste com a documentação do Labordoc, né, o laboratório de documentação, que ficava ainda nos blocos mais antigos, numa sala de aula, não é? Numa sala adaptada para seu laboratório, ou seja, não era nada parecido com a estrutura que temos hoje. E nós, alguns estudantes da turma, sobretudo do primeiro período, fizemos ali alguns testes com a documentação, e eu acabei sendo
sendo aprovado, sendo escolhido, e me tornei bolsista voluntário do professor Muractan, né? Os estudantes do primeiro período não podiam ser bolsistas, então eu fiquei ali naquela condição de voluntariado, fazendo esse trabalho de catalogação, de inventário dos inventários e paleografia. O professor Helder, à época, era professor temporário e havia sido orientando o professor Muractan, ele guiava nós, né? Nos constituímos uma equipe, eu, o Sebastião Gene Carlos, nosso querido Sebastião, a Edna Mello e o Hugo Romero em memória. Então, Helder nos treinou e nós fizemos esse trabalho com a documentação colonial e parte dela do século XIX. Na sequência, eu tive uma bolsa de iniciação científica com a professora Eugênia. À época, o Departamento de História e Geografia, eles eram unificados, né? Departamento de História e Geografia, e cada chefe de departamento normalmente escolhia um bolsista do curso de História e um bolsista do curso de Geografia, que era para não desagradar ninguém, já que a coordenação ela era, né, aliás, a chefia ela era compartilhada. E aí eu fui bolsista da professora Eugênia Maria Dantas, hoje do Campo Central, no curso de Geografia, não é? E essas experiências na pesquisa, elas me possibilitaram ingressar em outras atividades, em outros projetos. Então, eu fui bolsista também do projeto que estudou a possibilidade da Festa de Santana ser reconhecida pelo IPHAN como Patrimônio Material do Brasil. Então, aquele projeto de patrimonialização da festa, eu tive nesse projeto. Eu também estive em projetos nas comunidades quilombolas de Jardim do Seridó e de Parelhas, coordenados normalmente pela professora Júlia Cavinhar. E aí é bem interessante porque, assim, eu não sabia da existência, uma pessoa negra, eu não sabia da existência de comunidades quilombolas. Né? Então, para mim, foram experiências muito edificantes mesmo do ponto de vista da formação do ser humano, porque até então eu uma pessoa com 17 anos, não sabia daquelas experiências. E pronto, para além disso, eu acho que as viagens para congressos, foram poucos os estados que eu não visitei durante a graduação. Eu viajei muito mais na graduação do que depois na pós-graduação, do que depois como professor, porque eu e os outros bolsistas, essa equipe, né, esse quarteto, nós éramos realmente inspirados e estimulados por Muractan, pelo professor Helder, depois pela professora Eugênia, a participarmos de eventos. Então, eu era piolho de evento realmente, e vinculados ali a uma base que era de educação, de história e de geografia, educação, cultura e agora não me lembro o terceiro eixo. Nós éramos estimulados a participar de eventos dessas diversas áreas. Nós viajamos o Brasil inteiro, nos ônibus da universidade, nas bestas, nos carros menores, né? Viajando e conhecendo esses diversos congressos. Uma oportunidade muito especial foi integrar o primeiro grupo de 10 estudantes da universidade, num vínculo com o Banco Santander, que fomos para Portugal. Esse grupo foi para Portugal. À época éramos 10, não é? Houve uma seleção que levava, sobretudo, em consideração o IRA, né, o Índice de Rendimento Acadêmico, era um dado que levava em consideração ali as notas, as presenças, as ausências dos estudantes. E, para você ter ideia, Evandro, nós éramos 10 dentro da universidade. Desses 10, 3 eram da nossa turma, da minha turma de História. Para você ter ideia do que essa história... Tipo assim, eram os 10 IRAs mais altos da universidade e 3 eram dessa turma. E eu quero citar nominalmente, porque essa caminhada ela é feita em conjunto, né? Então, a Josefrânia, que hoje é professora do Instituto Federal, a Gracineide, que hoje faz pós-doutorado no programa de História do SERES, e eu fomos os 3, né? Desses 3 acabamos indo 2, eu e a Gracineide, e outros 7 alunos da universidade. Então, essa foi uma oportunidade incrível, porque me permitiu conhecer um outro país, uma outra cultura, uma outra universidade, ainda na graduação, né? Então, eu acho que essas oportunidades elas abriram espaço para uma formação continuada, assim, de uma formação que se torna continuada depois, de excelência, enfim, né? Eu posso estar esquecendo outras oportunidades do ponto de vista dessas que nos levam para a carreira, não é? Mas existem também outras oportunidades relacionadas às relações humanas, né? Eu acho que
os meus melhores amigos permanecem sendo do Seridó, estão no Seridó, estão aí na universidade, e então foram oportunidades de diversas dimensões, desde aquelas que nos conduziram para a vida profissional até aquelas que nos fazem ser quem somos hoje, né, enquanto pessoa no mundo, pessoa no conjunto das relações. Acho que é por aí. Muito bom, muito bom, muito boa a tua resposta. E assim, você mencionou diversos. Eu sei que dá a sensação, assim, um medo de esquecer alguém, porque, enfim, são tantas pessoas, né, que acompanham a gente pelos anos de formação, mas você trouxe vários nomes, alguns que eu até fiquei feliz que vão passar aqui pelo projeto, vão também conceder entrevistas, vão falar, vão aparecer, vão falar por aqui também. Você falou vários nomes, inclusive de professores que atuam agora no departamento, e é importante a gente reconstituir essas memórias também no percurso, né, do passado até agora. Muito bacana. Inclusive, você fala até, e esse é um outro dado que eu acho super interessante nas memórias, é que você fala, inclusive, do espaço, quanto o Séries mudou, né, no tempo que você era aluno para agora, o Séries teve um crescimento em termos de estrutura muito significativo, né? E a próxima pergunta, eu acho que de repente o mote pode ser justamente esse, assim, porque, enfim, nos anos 2000, nós nos formamos nos anos 2000, somos mais ou menos contemporâneos, né? A gente se formou nessa época num contexto do Reúne, que afetou positivamente, assim, muito as universidades públicas, né? E aí eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso também, né? Sobre essa transformação social da universidade nesse contexto. Eu acho que a sua resposta anterior já contempla um pouco, mas eu acho que, né, se você pudesse desdobrar um pouquinho sobre as oportunidades que você teve nesses termos, assim, em termos de pesquisa, né? O que esse investimento que foi feito naquele contexto na universidade transformou esse espaço, transformou nossas práticas, permitiu que a gente, porque turmas muito boas como a sua, né, pudessem ter oportunidades de se desenvolver, e tanto que vários egressos, pelos nomes que você mencionou, estão colocados no mercado de trabalho, bem posicionados e tudo mais. Quer dizer, deu certo, né? Foi um momento em que pessoas tiveram esse suporte na universidade e que realmente impacta positivamente na vida profissional de todos nós, né? E nesse mesmo sentido, né, de pensar um pouco o espaço dos séries, as oportunidades, as possibilidades colocadas ali, se você pudesse falar um pouquinho sobre a sua experiência como professor substituto, né, depois da sua formação primeira na graduação, como professor substituto, você também foi professor de cursos de especialização, né, que foram oferecidos pelo curso de História dos Séries. Eu, inclusive, lembro de pelo menos uma especialização, mas eu sei que foi mais de uma que foram oferecidas, mas eu participei de uma quando eu cheguei, que também acho que importante a gente recuperar esse percurso. E também sobre a sua vinculação ao programa de pós-graduação, né? Você participou um pouco desse processo, né? Gostaria de te ouvir nesse sentido também. Muito bom, Evandro. Quando a gente fala sobre as oportunidades dentro da universidade, a gente precisa realmente fazer essa conexão com a conjuntura, né? As oportunidades, elas não são naturais dentro da universidade, e acho que os últimos 20 anos têm nos provado, têm nos mostrado, têm nos revelado como que elas são construídas, né? A partir não só da excelência dos profissionais que a compõem, mas também de uma conjuntura que passa por debates políticos, por decisões que estão fora da nossa alçada, né? Eu ingressei na graduação em 2004, né? O Lula, o primeiro governo dele começa em 2003, né? Então fazia pouquinho tempo, né? Um pouco mais de um ano que o Fernando Henrique Cardoso havia deixado a presidência da República, enfim, pelas vias legais, né? Então, eu cheguei na universidade, eu cheguei no SERES ouvindo falar de uma universidade que havia sofrido muito na gestão Fernando Henrique Cardoso. Se falava de necessidades básicas, se fazia, por exemplo, piada com o fato da universidade, durante as gestões de Fernando Henrique Cardoso, não ter papel higiênico, né? Então, por esse exemplo, você tira, né, do que foi a universidade antes desses governos progressistas que, após 2003, né, com o governo Lula, começam
a acontecer, né? Então, assim, eu estarei, né, na condição de estudante dentro de uma universidade que é alvo das políticas e do Reúne, né? Obviamente, um Reúne que era criticado por alguns setores, né? Um Reúne que era abraçado por outros setores, mas que de fato vai gestar uma mudança gigantesca dentro do SERES, né? Os estudantes que entram no SERES hoje têm acesso a um outro SERES, né? A um outro SERES. O SERES, ele talvez tenha duplicado, triplicado de tamanho em termos de estruturas físicas do que era na época que eu ingressei na universidade, né? Havia uma base de pesquisa, como eu já te falei, para os cursos de humanas, que ficava em uma sala de aula. O laboratório de documentação histórica ficava em uma sala de aula. A biblioteca do SERES ficava num conjunto de 3 salas de aulas que foram adaptadas para recebê-la, não é? Então, assim, tudo era muito pequeno, tudo era muito reduzido, né? E isso foi, obviamente, mudando com o tempo, né? Eu diria que eu vivi, enquanto estudante, os tempos áureos da Universidade Brasileira, não é? E depois isso, obviamente, foi sendo subtraído, foi sendo suprimido, né? Conforme o governo federal foi passando por mudanças até chegar no Michel Temer, no Bolsonaro, né? Então, essas oportunidades das quais eu tratei, elas, obviamente, foram todas provenientes de políticas, não é, públicas, de políticas para a educação que fizeram que a universidade tivesse condições né, de ofertar bolsas, de ofertar auxílio transporte, de ofertar auxílio alimentação, de ofertar auxílio moradia, dos quais todos eu dispus, não é? Eu realmente fui um estudante que sem esses auxílios não teria tido condições de fazer graduação. A universidade não teria sido para mim se não fossem todos esses auxílios, e eu os usei todos. Não é? Cada viagem destas, né, cada movimentação, cada bolsa, cada deslocamento, cada congresso era com auxílio da universidade. Né? Então, esses auxílios eles foram essenciais. Né? E essas são políticas, né, definidas pelo Congresso, pela presidência, enfim, pela estrutura política do nosso país. Né? Eu ingressei no mestrado em 2009. Né? Então, assim, 2010 foi o último ano do segundo governo de Lula. Então, no mestrado, eu ainda peguei um governo progressista, uma pontinha de governo progressista. Um ano do meu mestrado foi com Lula ainda na presidência. Então, essas oportunidades, elas se repetiram. Né? Elas se repetiram. Eu fui bolsista também no mestrado, eu também foi na UFRN também, né, o meu mestrado, mas no campus de Natal. Enfim, desfrutando dessas políticas públicas que os estudantes que têm a origem social que eu tenho, né, necessitam para permanecerem e continuarem dentro da universidade. Né? Então, desde o primeiro semestre de graduação, eu realizei pesquisa, eu fui bolsista voluntário, na sequência fui bolsista remunerado, né? Enfim, então todas essas oportunidades passaram por essas condições da universidade que, enfim, são provenientes ali do que os políticos, né, do que os políticos decidem para nós, né, a partir, obviamente, claro, de nossa pressão, da nossa atuação. Logo após o mestrado, eu me tornei professor substituto, né, professor temporário do SERES, né, eu acho que faltavam 10 dias para eu defender a minha dissertação, eu fiz o processo seletivo, então foi tudo muito apressado, né? Eu assumi com a ata, né? Não tinha ainda o diploma, eu assumi com a ata de defesa da dissertação, e foi uma experiência, assim, de muita aprendizagem, né? A vida de professor temporário é uma vida em que se faz ensino com muita intensidade, né? A nossa carga horária, ela é, sobretudo, uma carga horária de ensino na condição de professor temporário. Então, eu pude, ao longo de 5 anos, eu fui professor do SERES da graduação por 5 anos, né? Isso era possível, à época era possível você terminar um contrato, se submeter à seleção e fazer outro. Então, eu estive por 5 anos, 2 contratos de 2 anos. No terceiro contrato, eu ainda fiz quase 1 ano, e por questões já provenientes da cena política, eu já não pude continuar. Né? Mas, enfim, então pedi rescisão contratual ali no terceiro contrato. Né? Essa experiência de professor temporário me possibilitou conviver novamente com os meus professores de graduação, né? Os meus professores se tornaram
meus colegas de departamento na condição de professor, e eu passei por praticamente todas as disciplinas do curso, né? Eu acho que foram poucas as disciplinas do curso de História, da formação em História, que eu não ministrei, né? Então, isso me possibilitou fundamentar, vamos dizer assim, melhor, a minha formação no sentido de ampliar os horizontes para áreas que eu não pesquisava, para áreas que eu até então nunca tinha estudado com profundidade. Então, a experiência como professor temporário me possibilitou isso, né? Esse mergulho denso na formação em História. Não é? Essa experiência também me possibilitou ser professor de duas especializações, né? Uma especialização que estava ali na zona de contato com a história da África, da afro-brasilidade, não é, com a história indígena, já nessa zona de contato com a legislação de 2008, né, a legislação de 2003, 2008, que nos colocou o desafio de é preciso estudarmos esse Brasil africano, essa afro-brasilidade. Não é? Então, eu tive nos dois campi, a época campus de Caicó e camp de Currais Novos, para dar aula nessa especialização, depois na especialização em História dos Sertões, que foi uma especialização meio que laboratório, né? Foi uma especialização que serviu de base para a montagem do projeto de História dos Sertões, né? Então, eu tive essa oportunidade também muito rica dessas primeiras duas experiências como professor na pós-graduação em nível de especialização, né? E essa última experiência, né, na especialização em História dos Sertões, ela preparou o terreno, obviamente, para o que viria depois, a experiência no mestrado. É claro que eu tive que esperar um pouco para ingressar no corpo do mestrado, porque aí, né, enfim, eu tive que finalizar um contrato que eu tinha com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, fazer doutorado, esperar abrir um edital para me candidatar, né, à condição de professor colaborador do programa. Enfim, então, foi muito orgânico, foi muito na sequência, né, do que se espera de alguém que ingressa na pós-graduação, que pretende a carreira acadêmica, né, e, enfim, né, até que há algo em torno de 3 anos, eu me submeti à seleção de professor colaborador do programa e aqui estou, né, então, como professor do mestrado, né. Tenho optado por uma questão de organização, de administração do tempo e do espaço, de ministrar uma disciplina um semestre sim, um semestre não. Então, já estive na companhia da professora Jussiene, da professora Jailma, do professor Antônio, do professor Helder também, nas atividades do mestrado, nas disciplinas, e já encerrei uma orientação e agora estou com 2 orientações em andamento. Então, o mestrado tem sido essa oportunidade de pensar, né, essa outra dimensão da docência, na pós-graduação em nível de mestrado, né, e obviamente, de estreitar as relações com a grande área, com a linha de concentração de História dos Sertões, né? Perfeito, muito, muito bom. A gente está cobrindo aqui, a partir das tuas memórias, Rosenilson, a gente está cobrindo, assim, as últimas 2 décadas, um pouco menos, assim, do curso, né? Isso é muito interessante. Mas foram também décadas em que você se dedicou à pesquisa. E eu queria colocar, a próxima pergunta vai nesse sentido, né? A gente falou um pouco aqui de todo o contexto que atravessou a sua formação, que é um pouco também a história das transformações do SERES e do curso, né? Pelas fases pelas quais passou. Eu queria ouvir você um pouquinho agora sobre as suas pesquisas de pós-graduação, sobre o mestrado, doutorado, as temáticas. Eu sei que o Seridó permaneceu como um tema importante, ou como uma espécie de recorte para os seus trabalhos. Queria ouvir um pouquinho sobre os seus trabalhos agora. Sim. Obrigado, Evandro. Então, o que há de conexão entre as minhas duas pesquisas de mestrado e de doutorado são o recorte espacial, que permanece sendo o sertão do Seridó, permanece sendo o interior do Rio Grande do Norte, e permanece sendo o século XIX. Então, o recorte temporal também, em alguma medida, isso permanece, né? Mas eu sou muito aquele pesquisador que enjoo dos objetos de estudo, né? Eu trabalhei com a história dos homens infames numa leitura Foucaultiana no final da graduação na minha monografia, né? Eu trabalhei com fotografias de loucos, mendigos e ciganos
de um fotógrafo do Seridó, que numa época que não era costume fotografar esse tipo social, ele os fotografou, né? José Modesto, de Jardim do Seridó. E isso me fez me avizinhar muito dos estudos da infâmia, dos sujeitos marginais, da subalternidade. Então, eu fui para o mestrado, pesquisando inventários e testamentos do Seridó, do século XIX. E o mestrado em História, de Natal, tem como área de concentração História e Espaço. Né? Então, eu tive que fazer uma leitura do espaço, de maneira que eu pensei a cidade do Príncipe, né, que hoje é Caicó, a partir das seguintes angulações: como a cidade havia sido desejada, como ela havia sido pensada, como ela foi relatada e como ela foi experienciada. Então, numa leitura que fazia uma mistura um pouco heterogênea, né, de Michel Foucault, a partir da leitura da infâmia, e de Michel de Certeau, a partir de uma leitura da experiência. Né? Então, é muito uma contribuição da leitura historiográfica do professor Joel, do professor Muractã, do professor Helder e da professora Ana, né? Vamos dizer assim. Então, eu me aproximei, né, dos inventários, do Labordoc, né, como fonte principal, e fui pensar, perdão, dos inventários não, dos processos crimes, inventários foram na graduação, dos processos crimes, e fui pensar essa cidade que era desejada na escrita dos memorialistas, na poesia, na música, como ela foi relatada por alguns sujeitos em publicações, nos jornais, e como ela foi vivida na prática. Então, o contraste dessa cidade, que era idealizada como uma cidade da ordem, da boa vizinhança, da ilustração, enfim, né, uma cidade muito sonhada mesmo, né? E também relatada. E fui para aquelas fontes que me davam uma dimensão do espaço que era outro, né? O crime, a violência, né? Os problemas relacionados àquelas pessoas que haviam há pouco se livrado da escravidão, não é? A violência contra a mulher, o espaço noturno, né? Então eu muito, assim, Jean de Lamour na cabeça. Eu queria inicialmente fazer uma história noturna, obviamente nem todos os crimes aconteciam na noite, então eu rapidamente tive que desistir de uma história exclusivamente noturna, mas foi nessa dimensão de pensar essa cidade dos sertões no século XIX, entre o sonho, o relato e a prática. Né? Terminei o mestrado com muito cansado dos processos crimes, de fazer paleografia, e foi o tempo que eu fui ser professor temporário, passei 5 anos em pausa, e fui para o doutorado pensando a relação entre os sertões e a corte. Né? Eu fui para a década de 30 e 40 do século XIX, então, se no mestrado eu estava na pontinha do Império, no doutorado eu fui para o período regencial, né? Selecionei um sujeito, o Francisco de Brito Guerra, né? Escolhi sua trajetória para pensar a formação do Estado Nacional e a conexão entre os sertões e o Rio de Janeiro, a corte, né? Um pouco as margens do poder e o centro do poder, mas tentando desfazer essa polarização a partir da percepção de que as margens elas estiveram na costura do Estado Nacional, elas estiveram, né, nesse laboratório da nação, como para usar uma expressão do Marcelo Basile, não é? E é isso, né? Foram essas as pesquisas, né, que a gente desenvolveu no mestrado e no doutorado. Uma continuidade é o espaço, é o tempo, em alguma medida, no sentido de que eu permaneço no século XIX, mas pensando essa dimensão. Né? A marginalidade, o estudo da margem, não é? Ela permanece também, né? Focada nos sujeitos, ali nas pesquisas do final da graduação e do mestrado, e depois ela segue para o espaço, não é? Tentando desnaturalizar os sertões como esse espaço marginal na política imperial. Né? Hoje, eu acho que é isso, não sei se lhe respondi. Perfeito, perfeito, muito bom, muito. Fica aqui também um registro desse percurso da sua vida, que é importante também a gente ter para o projeto.
A gente vai fazer agora um intervalo rapidinho, só para a gente assistir a um vídeo institucional comemorativo dos 50 anos do curso de História. E depois que a gente assistir o vídeo, a gente continua aqui a conversa com o professor Rosenilson Santos. Tá bom? Combinado. O Centro de Ensino Superior do Seridó nasce em 1973 como NAC, Núcleo Avançado de Caicó, e só recebe o nome que conhecemos hoje em 1977, o famoso SERES. Logo em 1974, o NAC recebeu o primeiro curso de História, e só 24 anos depois foi que o curso ganhou seu primeiro laboratório, o Labordó. De lá pra cá, já temos 7 laboratórios e uma Cordeltec em atividade. Isso se deve, em boa medida, graças à implementação do Reúne em nosso campus, lá em 2007. Além disso, temos a revista INEM, a primeira revista digital da UFRN. Tivemos a experiência do bacharelado e várias especializações. Hoje, contamos com um programa de pós-graduação em História dos Sertões, que abriu portas para pesquisadores e pesquisadoras do Seridó. Também contamos atualmente com 21 docentes em nosso curso de licenciatura, que realizam ensino, pesquisa e extensão. Em 2024, nosso curso de História faz 50 anos e celebramos os mais de 1.200 alunos que já passaram por nossas salas de aula e confiaram no poder da educação pública, gratuita e de qualidade para a transformação social. Voltamos, então, agora para dar continuidade à entrevista com o professor Rosenilson Santos, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E, Rosenilson, eu queria aproveitar agora justamente para falar da sua experiência docente, né, na UERN, assim, a experiência docente mais recente sua, né, nos espaços onde você atua, para a gente falar um pouquinho sobre o ensino de história, né, uma área que cresceu muito, que acabou fazendo com que todos nós, de áreas diversas, prestássemos atenção a essa dimensão da nossa atuação, né, a sala de aula, a própria ideia do ensino de história como uma sub-área, como um espaço de reflexão. E aí eu pergunto a você nesse sentido, né, qual é a importância do ensino de história? Nós formamos professores, né, então qual é a importância do ensino de história, né, o que preocupa você na hora de formar novos professores, né? Queria ouvir um pouquinho, então, sobre isso e sobre o que, a partir disso, o que norteia as suas escolhas pedagógicas, éticas, enfim, aquilo que você coloca na sua aula como, enfim, elementos imprescindíveis, fundamentais, que não podem estar de fora, para alguém que está se formando e que vai atuar na pesquisa, mas especialmente no ensino de história, porque no nosso país as coisas estão articuladas, as dimensões estão articuladas, né? Então, pensando no ensino de história, como é que você, na hora de pensar o futuro de quem está saindo do curso, né, o que não pode faltar? Evandro, a sua questão, eu vou falar de tempo, e ao mesmo tempo a sua questão me coloca de frente a ele, né? Quando você fala assim, a sua mais recente experiência, eu vejo como o tempo voa e como o tempo passa, não é? A primeira vez que eu ingressei no Departamento de História da UERN, do Campus de Açu, foi em 2013. Então, o ano passado fez 10 anos da minha conexão com a UERN, né? Óbvio que ingressei como professor temporário, né? Somente em meados de 2007, né, foi que eu ingressei como professor efetivo, ou seja, eu fui fazer doutorado na Universidade de Brasília, na UNB, e ao mesmo tempo eu fiz o concurso, né? Então eu fui para Brasília fazer doutorado e fiquei esperando ser chamado para aqui, né? E aí a sua pergunta me faz ver como o tempo voa, né? Já são mais de 10 anos só aqui na UERN, né? Evandro, tem uma autora chamada Regine Robin, não sei se a pronúncia é exatamente essa do seu nome, mas ela afirma o seguinte, né, que o passado é uma questão fundamental do presente. É algo nesse sentido, posso estar desvirtuando um pouco o modo literal da afirmação, né, porque eu sou um historiador desmemoriado. Mas, enfim, a questão, o passado que o presente quer, né, uma questão muito importante para mim. Né? Tem
tem um livro que a mim foi apresentado há algum tempo pelo professor Adriano Secato, que é mais ou menos assim, né? Que passado nós queremos? E aí, essa questão ela nos coloca, para mim, diante de um dilema que é muito caro ao historiador, às historiadoras, né? Que é a refeitura do passado. Né? Nós, o tempo todo, estamos refazendo o passado de acordo com o que nós pretendemos no presente e aquilo que a gente quer de futuro. Então, eu acredito que o ensino de história ele tem e ele deve ter um compromisso que é incontornável, né? Que é indiscutível, né? Com essa compreensão da volatilidade do tempo, né? E como que nós, sociedade do presente, estamos instrumentalizando as temporalidades em relação a como nós relemos e reconstruímos o passado e como nós elaboramos as expectativas de futuro. Nesse sentido, eu penso o tempo como uma energia, né? Como um combustível para a vida, né? O ensino de história, nesse sentido, e a história, enquanto área do saber que compreende a humanidade no tempo, no espaço e em sociedade, ela é essencial à vida. O ensino de história é essencial à vida. Né? A gente revira o passado. Né? A gente revira o passado para definir quem somos hoje. Né? E, nesse sentido, a gente vive uma temporalidade muito particular, né? Quando a gente entende e vê inúmeras pessoas, políticos sobretudo, representantes sobretudo, pensando e revisando o passado, sem nenhum critério a não ser os interesses particulares, os interesses de grupo e os projetos de presente e futuro. Né? Então, eu diria que a minha atuação como professor de história, né, como alguém que ingressou na universidade através de um concurso para ensino de história, né, o concurso para o ERN de 2016, a vaga do departamento de história foi para ensino de história. Né? Agora eu não estou com os estágios porque eu estou com a chefia do departamento e isso acaba reduzindo o meu tempo de ensino. Né? Acaba que eu estou ficando com a História da América, que é minha queridinha do coração. Né? Obrigado, João Quintino, por ter me apresentado a História da América como me apresentou. Mas, enfim, o meu ensino de história, o ensino de história que eu executo, a minha sala de aula é preocupada com essa dimensão, com essa leitura crítica do tempo, né? Pensando que essa dinâmica do tempo é um jogo de construção. Né? Quando a gente fala em usos e abusos do passado, nós não estamos pensando em simplesmente uma leitura e a construção de uma nova versão sobre o passado. Né? Quando a Regine Robin ela diz que o presente, não é, que o passado é uma questão fundamental do presente, ela está tratando desse jogo de construção. Como que nós instrumentalizamos as outras temporalidades para a construção do que é a vida. Né? Então, eu digo que a importância do ensino de história é a construção da vida. Não é? A gente costuma pensar, Evandro, em outras áreas do conhecimento como sendo essenciais para a construção da vida. A biologia, pensando na instrumentalização, no aparelhamento do próprio corpo humano, na matemática, na economia, na química, mas se a gente pensa no uso e no abuso do passado e das outras temporalidades, mesmo do futuro, né, como algo que justifica e serve de base para as decisões do tempo presente, para as decisões políticas, para as decisões pessoais que nós fazemos da vida, né? A história e o ensino de história, portanto, servem à vida. Né? É essa a minha leitura e a minha atuação em sala de aula, ela vai por essa dimensão, por esses ângulos, né? De pensar como que nós somos verdadeiros, nós historiadores, nós professores historiadores e historiadoras, estamos nesse ponto de interseção entre essas diversas questões. Né? Nós somos administradores, né, de como esse jogo pode acontecer. E num lugar de administração que é muito importante para a vida social, porque são os critérios com os quais nós fazemos pesquisa, a partir dos quais nós estudamos história, que faz com que o uso que nós damos à leitura do passado, do presente e as expectativas do futuro, faça com que nossa leitura ela seja crítica, ela seja ética e ela possa nos colocar na condição, né, de
administradores privilegiados, né, no sentido ético, político e social, desse jogo de construção do tempo e da vida. Isso mesmo, muito bom. Eu acho que é por aí, acho que os desafios que estão colocados levam a gente para essas reflexões mesmo. Eu queria aproveitar, então, inclusive o que você colocou agora, para desdobrar um pouco e ampliar agora, sentido para além do ensino de história, pensando um pouco a história que a gente vem vivendo. Claro, se você quiser falar em termos de historiografia também, do trabalho mais direto nosso, que você mencionou agora da importância, eu concordo plenamente, a gente participa, né? O discurso da história é um discurso que participa dessas disputas, né? E dessas disputas que envolvem se vai haver mais ou menos justiça social, né? Ou seja, as injustiças vão ser combatidas ou vão ser defendidas ou tratadas como algo natural e assim por diante, né? Mas assim, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o século XXI. A gente falou tanto porque foi o nosso contexto de formação, de atuação, é o século que a gente está agora enfrentando aí, né? Quase fechando o primeiro quarto dele. E eu queria ouvir você um pouco sobre isso, assim, sobre como é que você olhando para o mundo, olhando para o Brasil, como é que você avalia, assim, né, o que tem sido a história, o que tem sido feito da história nesse século, assim, né? Da forma como você quiser, como eu disse, quiser falar a partir do nosso campo propriamente, ou se quiser olhar de fato para os fenômenos históricos e, enfim, você fica livre para avaliar como você preferir. Uhum. Olha, veja a responsabilidade, Evandro. Você coloca um historiador do século XIX para tratar do século XX, então me perdoe qualquer escorrego que eu possa dar. Mas, então, Evandro, bom, vou sair do século XIX para pensar o século XXI, o século XX e o século XXI, né? Essa semana eu dava aula numa disciplina de História do Brasil 2, né? História do século XIX, estava tratando sobre a regência e lendo o Marcelo Basile, né? Então esse texto está fresquinho aqui na minha cabeça. E ele trata ali do período das regências e ele pensa as arenas políticas do período regencial, né? Ou seja, aqueles espaços em que as questões públicas eram discutidas e decididas, né? Até então, você tinha os espaços palacianos, né? Sendo os espaços privilegiados dessas decisões e dessas discussões, né? Após 1831, você tem a ampliação de outras arenas políticas, né? Como ele as chama, né? Então, você tem o parlamento, né, dividido em Câmara e dividido em Senado Vitalício do Império, você tem alguns conselhos, após 34 você tem as Assembleias Legislativas Provinciais, e tem um espaço especial ali que é ocupado pelo povo, que são as ruas, né? Então, a sua pergunta me faz pensar no seguinte: quais as arenas que permanecem como sendo essas arenas de discussão da vida pública e onde o discurso histórico e historiográfico devem estar, né? Nós também disputamos isso. Quais são as antigas arenas que permanecem, sei lá, as revistas acadêmicas, as publicações que nós executamos, os sindicatos, e quais são as novas, né? E aí eu acredito que uma coisa existe em comum lá no século XIX, após a década de 30, como o Basile coloca, e o tempo presente. É o espaço das ruas, né? A gente olha para os nossos vizinhos, a Argentina, a gente olha para a Venezuela mais recentemente, a gente olha para a França, e a ocupação das ruas continua sendo, né, a ocupação de uma importante arena política. Eu acho que a gente não consegue fazer muitas coisas sem que a nossa demonstração corpórea, a nossa demonstração física de presença nas ruas aconteça. As ruas, nesse sentido, continuam sendo um espaço, uma arena política de muita importância e que a gente deve ocupar, não é? Deve permanecer ocupando. E aí eu faço um exercício de memória mesmo. Em 2004, quando eu ingressei na graduação, e nos anos de minha graduação, com o governo Lula no poder, não é, com um movimento de justiça social assim embrionário e muito novo no Brasil, as ruas eram pouco ocupadas, não é? Nós ocupamos muito pouco as ruas
Então, aquele historiador em formação ali na graduação, pouco foi convocado para as ruas, né? Os sindicatos assim estavam silenciosos, enfim. Isso mudou em 10 anos. Nós tivemos que ir para as ruas, nós tivemos que nos fazer presentes, né? Mas, para além das arenas físicas, né, de disputa da vida, né, da vida social, existem hoje as arenas virtuais, as infovias, não é? E isso que nós estamos fazendo aqui hoje é um pouco desse exercício, né, de história pública na qual o historiador tem que se fazer presente. Não é? A gente vive um mundo muito doido da deepfake, né, da deep web, das fake news, e eu penso que no século XXI, mais do que nunca, nós precisamos estar também nas vias públicas, físicas, mas também nessas vias virtuais. Né? As redes sociais se transformaram num grande laboratório de releitura do passado, de releitura do tempo, de releitura da vida, né? E da história. E, nesse sentido, nós que somos esses administradores que temos uma formação para fazer isso, né? Temos que nesses espaços estar. Né? Então, eu acredito muito que nós precisamos reconhecer essas novas arenas da discussão histórica, da discussão política, e temos que as disputá-las. Não é? Nós temos que estar nessas arenas. Algumas delas ainda são novas e nós ainda estamos tateando, aprendendo como fazê-las, né? Como nelas estar, mas, enfim, é um exercício que a prática leva à perfeição, eu diria. Perfeito. Eu acho que você, assim, descreveu um quadro bastante factível, assim, realista do que foram esses 20 anos. Nós foram dois momentos, 2 décadas, assim, mais ou menos bem diferentes, e que, da forma como a gente esteve ou não participando, né, dos espaços e das disputas, as consequências foram fruto disso, né? Tem a ver com isso. Acho que a gente já pode avaliar. Eu sei que ainda é recente. Eu também sempre pesquisei século XIX, fico angustiado. Eu sei que essa é a pergunta desde o início desse projeto, em 2022. Todo mundo comenta que essa é a pergunta mais difícil. É difícil mesmo fazer uma avaliação assim do que a gente está vivendo, assim, né, articulando muito ao presente e tal. A gente, como historiador, está mais acostumado a ter um corte mais estabelecido, né, com o passado, mas, de qualquer forma, eu acho importante que fique um registro aqui também de como a gente está percebendo, né, o que a gente está vivendo. Gostei muito da resposta também. Para a gente fechar, Rosenilson, eu queria te ouvir um pouquinho sobre os 50 anos, né, agora, a última fala sua, assim, eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre os 50 anos, sobre mensagem que você gostaria de deixar, se você quisesse comunicar com os estudantes do SEDES, com os professores, enfim, com quem você sentir vontade de se comunicar, e deixar a sua mensagem para essa data, né, 2024, esse ano importante para nós, um ano de recuperação de um tempo de trabalho, de pessoas que passaram e que estão no SEDES, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho livremente também, como foi toda a entrevista, sobre isso, a sua mensagem como egresso e como professor, porque você é do programa, então, de uma certa forma, você segue vinculado aqui a nós. Ok. 50 anos, cinquentenário, são bodas, não é? Então, convém que nós desejemos vida longa, saudável, felicidade e parabéns, né? Então, que sejam os primeiros 50 anos, né? Do departamento de História, do curso de História, não é? A gente fica muito feliz. Eu estava, quando você me fez o convite para ser entrevistado, eu pensei, são 50 anos, e desses 50, 20 anos eu estou nesse departamento, né? Depois que ingressei, realmente fiz todo o esforço possível para permanecer, né? E quero continuar assim, porque é a casa, né? Eu acho que a casa, se é uma casa que nos tratou bem, que nos criou bem, ela permanece esse lugar de vínculo, né? E o departamento de história do SEDES é a minha casa.
não é? É a minha casa e ela permanece esse ninho, né? Bom, e aí, como nós estamos tratando do aniversário um aniversário institucional, né? Não é um aniversário de uma pessoa, então os votos, eles têm que ser também votos que possam ser desenvolvidos, desdobrados por uma instituição, né? Por uma esfera institucional, e nesse sentido eu desejo que esse departamento continue realizando e reforçando um compromisso, né, com a leitura crítica do tempo, não é que o tempo, suas camadas, seus estratos, seus usos e seus abusos continuem sendo alvo do olhar desses e dessas pesquisadoras e pesquisadores incríveis que nós temos aí, né? E assim a gente pode pensar numa feitura do mundo que reduz as diferenças de gênero, de classe, as diferenças étnicas, as diferenças raciais, né? Que a gente possa se aproximar de outros saberes ancestrais, né? Para a gente, nesse exercício de repensar o passado, de cuidar do presente e de redesenhar o futuro, não é? A gente possa dar voz e dar vez a outras leituras de mundo que a história manteve à margem durante muito tempo, né? E que esses 50 anos tenham nos dotado da capacidade de olhar para o futuro, planejá-lo, executá-lo, superando as nossas melhores expectativas, né? Que a gente possa ter as expectativas como um marco, mas que elas possam ser superadas, né? E que, se assim não for, porque a história às vezes nos pega de surpresa, que a gente possa ser qualquer coisa entre a luta e a esperança, que são duas forças que não morrem, né? Elas esmorecem em alguns momentos, mas não morrem. Então, que se a gente não puder ser a realização plena e a superação das expectativas, que esse departamento, que sua atividade possa ser qualquer coisa entre a luta e a esperança, né? Para Caicó, para o Seridó, para o Rio Grande do Norte, para o Brasil e para o mundo, né? A nossa ação, quase que como uma formiguinha, é uma ação para o mundo. Então, que esse departamento continue sendo luta e esperança para o mundo. Né? São os meus votos. E deixo um abraço para os meus colegas, muitos dos quais foram meus professores, não é, que foram o meu norte, para aqueles que não foram meus professores e hoje são os meus colegas, como você, né, que chegou no departamento já tem bastante tempo, mas numa época que eu já não era mais aluno, eu deixo o meu abraço e digo que tem sido maravilhoso caminhar com todos vocês, com todas e todos vocês. Aos estudantes, né, eu desejo um abraço e um encontro, né, a gente continua em atividade no departamento, que possa ser por muitos anos. Eu não sei se chega a ser pelos próximos 50 anos, mas de repente, se as outras áreas do conhecimento me permitirem ser, que seja pelos próximos 50 anos, né? Seja com vínculo, seja nessa relação amistosa e de amizade que ainda bem se mantém. Né? É isso. Então, reencontro e abraço também são coisas que nós desejamos. Muito obrigado, Rosenilson. Eu também envio um abraço para você, meu e em nome também dos colegas do curso aqui do departamento. Eu quero dizer também que a sua entrevista foi ótima, porque você recuperou muito da memória do curso, mencionou diversos nomes de pessoas, comentou sobre os espaços, mostrou também isso. Nós falamos em entrevistas anteriores, né, a partir das falas das convidadas e convidados, sobre como é importante para quem agora está entrando no curso, está começando, ter o relato também dessa experiência de pessoas que passaram pelo curso, se formaram, aproveitaram as oportunidades, se desenvolveram na pesquisa, na extensão, aprenderam a ser professores e professoras e encontraram um espaço de trabalho, formam outras pessoas hoje. Isso é tão... Eu acho que esse momento também de recuperação dos 50 anos também é uma oportunidade para que quem está chegando agora conheça a história do curso. A gente está conhecendo, eu inclusive estou aprendendo sobre a história do curso ouvindo os convidados e convidadas aqui, né? E isso é muito importante, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, essa entrevista contribuiu muito também para esse projeto e eu agradeço por isso, viu? Imagina, eu que agradeço. As interseções são muitas, eu acho que se a gente tivesse... O projeto são 60 minutos e a gente vai permanecer fiel a isso, mas se a gente tivesse que
tivesse que pensar em outras conexões, outras pessoas, outros nomes, seriam muitas, né? Por exemplo, eu falei da minha experiência aqui no Departamento de História da UERN, aqui em Açu. Hoje eu sou colega de departamento de duas pessoas que estiveram comigo numa fase enquanto estudantes, depois como colegas de trabalho, agora, né? Então, por exemplo, o Dirson, que hoje é colega de departamento aqui, eu não cheguei a ser professor dele no SERES, apesar de ter sido professor na mesma época que ele foi aluno. Estive depois na qualificação, na banca de dissertação dele, é meu colega de trabalho, né? A Avorrane, que é uma colega de trabalho, assim, incrível, inclusive foi de outras turmas que foram para Portugal também, no mesmo projeto do Santander com a Universidade do Rio Grande, Federal do Rio Grande do Norte. A Avorrane foi minha estudante na primeira turma de graduação que eu dei aula aí no SERES, né? A primeira turma de graduação a minha primeira experiência como professor, a Avorrane esteve nessa sala de aula. E hoje é minha colega de trabalho, já doutora, e diga-se, assim como o Dirson também, uma profissional incrível. Aliás, eu vou ampliar isso, sabe, Evandro, nesses 11 anos que eu estive como professor aqui no departamento de Açu, não é? Os colegas de trabalho que vieram do SERES, todos fizeram um excelente trabalho, né? É uma coisa que é reconhecida aqui pelos meus colegas que vêm de outros estados, né, que vêm de outras instituições, né? Então, o nosso departamento de História do SERES forma muito bem, e eu fico muito feliz quando, né, às vezes a gente tem uma pessoa que passa 2 anos como professor temporário, e quando vai embora, além das saudades, deixa nossa, como vocês formados no SERES são bons, né? O que acontece nessa formação de vocês Então, assim, as conexões seriam muitas, né? A gente anda de mãos dadas, não é? Eu tentei aqui fazer um exercício de memória, citar nomes, e sei que depois que terminar isso aqui, eu vou, meu Deus, esqueci fulano, esqueci cicrano, né? Já não sei que sou desmemoriado, isso mesmo. Mas é isso, assim, é uma caminhada de mãos dadas, e se não for assim, não tem como ser. É verdade. É isso mesmo. Que bom. Eu agradeço e muito obrigado. Agradeço também, em nome de todo mundo aqui do grupo de pesquisa, do projeto, do departamento. Eu acho que essa última fala também reforça assim, o bom sinal, né? Tem bons caminhos assim para quem tem interesse em seguir na área, se dedicar e aproveitar o curso. E que bom ter essas palavras aqui sobre o nosso curso de História. A gente, então, agora acabou o nosso tempo já, a gente vai ficando por aqui nessa entrevista. A série continua. Convido, né, todos que continuem assistindo, acompanhando, quem está inscrito no grupo de discussão, quem não está, que também, quem chegou de repente através dessa entrevista, que se inscreva aqui no canal do grupo de pesquisa, compartilhe, né, porque, enfim, é um trabalho feito com muito carinho e nós estamos muito felizes de poder, nesse ano, comemorar esses 50 anos e falar sobre o nosso curso nessa data. Tá bom? Até a próxima semana. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.